Porque não há outro meio, ó Deus, do qual o Senhor comunica-se com o teu povo, se não for através da tua palavra. Por isso, Deus, eu oro ao Senhor, agradecida pela oportunidade que me foi dada. E peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor use, ó Deus, o preletor desta noite, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E que tudo venha a ser, Deus, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Que assim eu volto a palavra para a pastora Rosinha. Amém, amados. Eu gostaria de convidar aqui à frente nosso irmão Isaías. Está hoje com a oportunidade, está alimentando este rebanho do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa usar o seu servo esta noite e que possamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Amém, amados? Glória a Deus. Põe em tuas mãos, Senhor, o teu servo, Pai. Nós cremos que o teu Espírito Santo já gerou no coração do teu filho aquilo que esta igreja necessita de ouvir esta noite. Toma o teu filho em tuas mãos, Pai, e faça o teu querer e a tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Quero dizer para os irmãos que eu não sou pregador, tá bom? Uma vez eu conversando com Deus, eu falei, Senhor, como Moisés fez, né? Eu não sou eloquente para pregar a tua palavra. Mas Deus, esses dias, estava falando comigo. Deus não quer eloquência, Deus quer obediência. Se você for obediente, Deus vai te levar em lugares mais altos. Creia nessa palavra. Amém? Quero dizer para os irmãos que pela terceira vez eu estou vindo aqui a essa casa. Em 2014, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu vinha um dia muito angustiado da minha vida, onde eu estava procurando uma igreja, porque estava um dia assim, um vento sul, aquele vento frio, aquela chuvinha fina, eu passava numa igreja fechada, noutra fechada. Eu liguei para o meu amigo Marconi, falei, Marconi, tem culto na sua igreja hoje? E tem culto normal. Falei, pensei que era feriado, uma coisa assim, porque nenhuma igreja está aberta no Coqueiral. Não, tu vem cá, varão. Homem de Deus, vem cá. Falei, amém. Aí vim aqui, pela primeira vez, agora recente, o Claudio me convidou para participar da tarde da bênção aqui com os irmãos. Foi uma tarde maravilhosa, fiquei muito feliz. E eu estava devendo a pastora que me convidou há uns 3 domingos atrás para estar aqui com você, né? Era um dia de muita angústia também, estava me sentindo mal e não consegui nem movimentar. Mas hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, eu estou aqui. Nós vamos louvar o Senhor com um hino muito conhecido. Gostaria que a igreja louvasse comigo. O hino fala assim: Espírito, vem na minha vida, Espírito, deixa-me deixa eu te encher essa noite. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar na tua casa, Pai. Abre, Senhor, o coração da tua igreja.
para que eles possam ouvir a tua voz, Senhor. Não ouve o irmão Isaías, ouça a voz de Deus que vai falar com você nessa noite. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no seu capítulo 5. Eu considero essa passagem o manual do crente. Mateus capítulo 5, no seu versículo 39, a seguir. Eu não sei como é que é o hábito da igreja, se eu leio um versículo, a igreja lê subsequente. Então vou ler direto, né? Amém. Eu estou com os olhos assim meio embaçados. Os óculos lá dele, passou de novo. Então vamos lá. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Amém? Podemos sentar? Hoje nós observamos que tem muitos crentes que precisam de manual. Nós temos aqui o manual. O irmão Antônio Gomes, um amigo muito antigo, que foi meu pastor em Coqueiral, era presbítero. Ele faleceu há alguns anos, mas ele dizia o seguinte: aqui é o manual para quem quer chegar ao céu. Aqui. Você não precisa seguir 100% aqui, porque também não conseguimos. Não conseguiremos atingir os 100% que a Bíblia nos pede, né? Mas nós temos que buscar a santificação todos os dias de nossas vidas. Porque se nós observarmos o que Jesus está pedindo aqui, é algo que muitos de nós não conseguimos. Como é que nós vamos amar aquele que nos aborrece? Eu digo para os irmãos, temos que fazê-lo, pois foi assim que Jesus nos ensinou. Como é que eu vou seguir a Jesus se eu não obedeço a palavra dele? Muitas vezes nós ficamos presos de pequenininhas coisas, rejeitamos o ensinamento de Jesus. Domingo passado eu estive ali em Praia Grande, era culto de missões, e eu estava falando para a pastora que eu estou secretário de missões lá, ali em Mar Azul, né? Não sou, estou secretário de missões, e é um cargo que é dado todo dezembro, e se você desempenhar um bom trabalho, você é convidado a participar, ficar na frente do trabalho no ano seguinte. E eu, pela misericórdia de Deus, tenho me esforçado. Eu nem sabia que eu tinha um coração voltado para missões. Eu muito me alegro quando alguém me chama para um culto de missões.
Festividade de missões, eu fico feliz e vou. Às vezes eu passo o dia envolvido. Como vai acontecer no dia 6 de dezembro, nós vamos lá para Uruçupara, o nosso departamento de missões vai passar o dia em Uruçupara, fazendo um trabalho de missões. Isso é muito importante para a vida do crente. Porque no trabalho de missões a gente conhece muita gente. Gente necessitada fisicamente, gente necessitada espiritualmente, coisas que nós devemos aprender. Porque a Bíblia, eu até marquei aqui alguns personagens da Bíblia que nós não vemos mais e outros nós vemos com muita frequência. Quem lembra de Jezabel, esposa do rei Acabe? Jezabel, ela perseguiu Elias. Ela queria matar Elias. Deus não permitiu. Incitou o rei a comprar uma vinha de um homem chamado Nabote. Nabote não quis vender. O rei Acabe foi e matou Nabote. Isso tudo por conta de Jezabel. Em contrapartida, Elias desafiou Jezabel e matou todos os profetas de Baal, o rei que Jezabel adorava. Eu falo para as pessoas o seguinte: às vezes não é a companhia que nós andamos. Nós ouvimos um ditado popular que diz assim: quem anda com poucos, farelo come, né? Quem anda com profeta vira profeta? Você vira aquilo que você põe no seu coração. Porque Eliseu andou com Elias. Ele pediu ao Senhor, porque Senhor, eu quero a porção dobrada do espírito de Elias. E fez, Deus deu. Geazi fez o quê? Nós andamos com Geazi. Muitas vezes nós incorporamos Geazi. Não digo a igreja, mas nós vemos muito Geazi por aí. Tem inveja do seu irmão, ambiciona aquilo que não é para ele, né? Como Geazi. Eliseu mandou Naamã, o livro de Reis fala, né? Mandou Naamã mergulhar no rio. Primeiramente, Naamã tentou intimidar o rei de Israel, não Naamã, o rei da Pérsia, com a carta. E o rei ficou assustado com aquilo e ficou perturbado no coração dele. E Eliseu falou assim: não, meu rei, não se perturba com isso não, manda ele vir até a mim, que aí ele vai saber que existe Deus em Israel. Quando Naamã vai até Eliseu, ele leva presentes, muitos presentes. Eliseu falou: não quero presente, não te dei a cura. Quem deu a cura para Naamã foi o Deus de Israel. Foi esse Deus que deu a cura para Naamã, diante da obediência de Naamã, que ele, com muito custo, ele obedeceu. Até que um servo dele falou: Senhor, ele não queria mergulhar no rio, ele reclamou que o rio era sujo. E quantas vezes nós reclamamos da dificuldade que nós temos? Nós nunca olhamos para o nosso irmão que está, às vezes, em situação mais difícil que nós, né? Ele, quando ele se viu curado da sua lepra, ele ficou feliz, voltou até Eliseu e ofereceu presente para Eliseu. Eliseu falou assim: não quero, pode levar de volta seu presente. Aí o que o crente Geazi fez? Foi atrás de Naamã e falou assim: não, meu senhor se arrependeu, ele quer sim um presente que o senhor trouxe. Mentiu, ambicionou aquilo que não era para ele e trouxe no seu corpo a doença que era de Naamã. E o Eliseu nem olhou para ele e falou assim: você trouxe a lepra de Naamã no seu corpo. Nós temos que nos livrar desse
sentimento de Geazi. Nós temos que fazer a obra do Senhor com amor, como foi cantado pelas crianças aqui. Eu entrei nessa casa e Jesus já começou a falar comigo. Nós temos que ter amor. Eu não sabia que o Senhor me daria essa palavra. Na primeira vez que eu estaria aqui, eu ia falar do Salmo 66, né? Mas quando foi na terça-feira agora, eu nem sabia que a pastora Roseli me chamaria novamente para estar aqui hoje. Deus já tinha me dado a palavra em Mateus, no seu verso, no seu capítulo 5, no seu verso 45. Aí eu estava entendendo que aquilo que Deus estava mostrando para mim era um manual de crente. Não estou falando de crente da Assembleia de Deus, ao qual eu faço parte. Estou falando de crente em Cristo Jesus, que é o que nós somos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Porque muitas das vezes nós olhamos muito para a placa de igreja, né? Igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Mas esquecemos de olhar para o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que é aquele que nos salva e nos leva para o céu. Depois nós olhamos mais para frente. Esses dias eu perdi o sono e comecei a buscar ali aquelas pessoas que fizeram a diferença na casa de Deus, né? Falei de Jezabel, fez uma diferença negativa. Acabe fez uma diferença negativa. Elias, né? E o próprio Jesus menciona Elias lá na frente. Foi um profeta muito amado, tanto que Elias não experimentou a morte. Elias subiu na carruagem de fogo. Quem você conhece hoje que pode se assemelhar a Elias? Não tem. Nós não acharemos aqui na terra. Mas porque Deus mudou? O nosso Deus não mudou. O Deus de Elias é o mesmo Deus que aqui falamos dele hoje, nessa noite. É o mesmo Deus. O Deus de Eliseu é o mesmo Deus. O Deus de Davi é o mesmo Deus. Davi, uma vez, quando ele chega no arraial, quando ele ainda era menino, ele viu o povo de Deus sendo afrontado por um gigante. Ele não foi soberbo. Ele só falou para o povo: ó, vocês estão com medo de um homem. Vocês são o exército de Deus vivo. E todo mundo com medo. O Davi, mesmo menino, garoto, com 14 anos, ele se apresentou diante do gigante e falou: você vem a mim com lança, com espada, com escudo, e eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus a qual você tem afrontado. Olha bem o menino, o que ele fala com o gigante: o Senhor dos Exércitos não pode ser afrontado. Hoje eu estava falando com o Cláudio que muitas vezes nós nos vestimos, nos preparamos, barbeamos, nos perfumamos, vai para a casa de Deus, né? Ali vai um crente. Mas quando esse crente está no oculto, como é que ele? Como é que é esse crente no oculto? Quando está só você e Deus. Às vezes Deus nos permite ter experiência com Ele. Só nós e Ele. Talvez você já não saiba, mas Ele está te observando cada segundo da sua vida. Você está dormindo, mas está sob o controle de Deus. Nada sai do controle do nosso Deus. Muitas das vezes nós temos uma oportunidade, como eu falei para a Cláudia hoje, né?
de agir como Geazi agiu, né? Sendo mentiroso, sendo desonesto, ambicioso. Aí você deixa essa oportunidade andar, passar de nós, porque isso é procedência do maligno, tá, igreja? Isso aí é Deus está te testando. O diabo muitas vezes coloca ali para você, mas Deus também está de olho em você, porque se você fugir da aparência do mal, Ele não vai te testar novamente. Ele vai falar assim: aquele ali sabe o manual do crente, ele sabe como é que vai fazer para chegar até os céus. Quem que já ouviu falar de José do Egito? Claro que todos nós já ouvimos, né? José, ele era um menino também que começou a encontrar dificuldade dentro da sua casa, dentro da casa dele ele encontrou dificuldade, porque Deus falava com ele quando ele era menino. Muitas vezes nós falamos para o jovem para ele tomar uma posição diante de Deus, não pode falar porque é jovem. Eu te falo, Deus mudou? Te pergunto, né? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus é o mesmo. Aquele que constituiu o menino como rei, que deu sonho para José, é aquele que está aqui nessa noite, nessa casa. José, ele, na trajetória dele de escravidão, ele nunca colocou uma gotinha do veneno chamado ódio no coração dele. Nunca passou no coração de José se vingar de alguém. José sofreu, calado, passou por uma grande prova, né? Mas ele sempre acreditou no sonho dele. E o melhor, acreditou no sonho dos outros também. Que quando ele foi para o calabouço do rei, ele ouviu 2 sonhos. E através desses sonhos, Deus colocou ele de frente com o faraó, onde ele mencionou que o copeiro voltaria a servir faraó e o padeiro seria enforcado. Logo que o faraó conhece esse feito de José, ele convida José para subir, porque tinha sonhado. José contou para ele o sonho dele, o que significava, e ele falou assim: pô, eu sou o Deus Ra, eu sou Deus na terra. O que adianta ser Deus na terra e não ser Deus do céu, né? Eu quero estar na presença do Deus do céu, não quero ser Deus na terra, não. Porque se não fosse a misericórdia de Deus de colocar José lá no Egito para salvar a humanidade, muitas vezes o trabalho de Deus é assim, é doloroso, você sofre, toma pancada, mas Jesus fala o que para você? Se você tomar um tapa numa face, dê outra face. Faz como José, segue firme, até Deus te dar a posição que você talvez nem pleiteie, mas Deus quer você naquela posição, como colocou José como governador. José, depois de tudo que ele passou, ele conta com os irmãos. Os irmãos não sabiam que era José, por isso acreditavam que eles estavam mortos, né? Quando eles passam a saber quem é o governador do Egito, aí eles prostram diante de José. Mas mesmo assim, mesmo sabendo quem é José, eles ainda tiveram medo. Falaram assim: estou esperando só nosso pai morrer para ele se vingar de nós, não ficar esperto com ele, né? E nós sabemos que José era um tipo de Cristo. José não tinha maldade no coração. Aí eu te pergunto: Deus mudou? Deus não mudou. O Deus de José é o nosso Deus. É desse Deus que nós estamos falando nessa noite. Deus quer te colocar em lugares mais altos, igreja.
No versículo último que nós lemos, no versículo 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se nós nos esforçarmos e buscarmos consagração, oração, jejum, Ele nos ouve. Ele nos ouve e abre as portas dos céus para nós. No dia que era para eu estar aqui, eu estava no meu coração de contar um testemunho muito poderoso que passou pela minha vida, que Deus permitiu que eu estivesse vivo hoje e contando em alguns lugares onde eu vou, a partir do momento que eu falei assim: Senhor, eu não consigo sentir, eu vou perder meu filho, eu não sei o que vai ser da minha vida. Aí um dia de madrugada, estava postando um versículo bíblico no meu perfil, no meu status, no WhatsApp. Eu ainda não tinha me consertado, tem quase 4 anos isso, mas eu estava buscando socorro. Deus falou comigo assim: eu estou cuidando do seu filho. Eu creio tanto nessa palavra, que a partir desse dia eu não mais deixei meu celular passar a noite desligado, que meu celular só vivia desligado, principalmente à noite, que eu precisava descansar para trabalhar no outro dia, e a minha noite era só perturbação. Até que Deus pegou, fez todo aquele processo fez uma revolução. Pegou meu filho, botou na cadeira lá em Marataízes. Deus está cuidando. Ele falou para mim que estava cuidando. Daqui a pouco Deus tira ele de lá e colocou na faculdade lá em Brasília. Um garoto que não gostava de estudar, nunca gostou, viciado em cocaína, traficando. A vida da gente estava uma tormenta tremenda. Aí a partir do momento que ele falou assim: ó, eu estou cuidando do seu filho. Aquela palavra entrou no meu coração, nunca saiu e não vai sair nunca mais, porque eu sei que Ele está cuidando do meu filho. Eu estou aqui nessa noite porque Ele teve misericórdia de mim também, porque não foi só salvar o meu filho da morte, Ele também me resgatou. E Deus sabe como te resgatar. Não pensa você que tem uma coisa fora do controle da mão dele, que não tem não. Ele sabe como te resgatar. Ele sabe onde você está sentindo dor. Ele sabe onde você precisa se consertar. Eu tenho assim algumas experiências com Deus que eu fico meditando às vezes. Senhor, como é que foi a vida de Moisés, Josué, que sucedeu Moisés? Josué ainda pegou um negócio meio amaciado, né? E quem sofreu muito foi Moisés. Mas ele sofreu ao ponto de deixou Deus um pouco chateado com ele. Mas pensa no homem que abriu mão de tudo para servir o Senhor. Então muitas vezes a gente fica pensando: será que o Deus de Moisés é o mesmo Deus que eu estou pregando essa noite? É dele que nós estamos falando. Eu não sei o problema que você tem, não sei se você tem um filho viciado, não sei se o seu marido tem problema, não sei se a sua esposa tem problema, não sei se você tem um sobrinho, alguém da sua família que tem algum problema. Mas eu te falo uma coisa: esse Deus tem poder para tirar de onde Ele estiver, para salvar, para curar. Eu não sei se é câncer, não sei a doença que te aflige, não sei. Eu não conheço nada, mas o meu Deus conhece. O meu Deus sabe das minhas limitações,
Mas eu uma vez falei para o Senhor: Senhor, eu não vou mais recusar a oportunidade de estar na tua casa para levar essa palavra, não. Porque o irmão Isaías, vai lá pregar na minha igreja. Mas eu não sou pregador, eu não tenho muita intimidade com o microfone, não. Porque a gente vê o pregador, pega na mão do seu irmão, glorifica a Deus. Eu digo para você, se eu precisar de um pregador para mandar glorificar o meu Deus, que Deus é esse? Eu tenho que sentir prazer em glorificar esse Deus. Eu tenho que ter alegria de estar aqui nessa noite. A pastora falou do ar-condicionado. Meu Deus, quantos anos o povo ficou no deserto, no sol, atravessando no sol? Claro que Deus não permitiu, né, que o sol molestasse aquele povo. Eu digo para vocês o seguinte, que para aquele povo chegar ao deserto, sabe por que Deus abriu o mar vermelho para eles passarem? Deus podia fazer eles passar por cima do mar. Mas aquele irmão murmurador, que tem a fé baixa, ele ia fazer os outros afundarem. Aquele povo que saiu do deserto, saiu do Egito, 3 milhões de hebreus, eu digo para vocês que pelo menos a metade afundaria no mar. Mas nosso Deus, nada sai do controle da mão dele. Ele falou assim: eu vou passar por baixo, vou passar por terra seca, porque se passar por cima vão afundar todo mundo. Porque se você tiver um crente do seu lado que não sabe o que está fazendo dentro da igreja, ele acaba mexendo na sua convicção. Abala a convicção da gente. Se tiver do lado de um crente murmurador que vai na casa da gente reclamar, fala mal de um, fala mal de outro, daqui a pouco eu vou estar acreditando que Deus não está olhando para mim. Ele não está me olhando, não está me vendo. Por isso que Deus abriu o mar. Quem lembra de Pedro? Andou com Jesus o tempo todo. Senhor, vem Pedro, pode vir. Pedro afundou do lado de Jesus. Como não seria aqueles 3 milhões de hebreus atravessando o mar vermelho por cima? Afundaria. Se eles vendo Moisés mandar descer fogo, mandar o rio virar sangue, porque Deus falou para Moisés: você vai ser, o Arão vai ser sua boca, ele vai te ser por boca e você vai ser para ele por Deus. Tudo que Arão falar, você vai fazer acontecer. O que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Põe no chão. Pega de volta. Eu te dou poder, te dou poder, Moisés. Mas quando Moisés estava orando ali, com o mar abrindo, o povo murmurava. Tanto que quando Moisés chega, sobe o monte para pegar a tábua dos 10 mandamentos, ele escuta uma lareira, ele vai olhar, o povo já fazendo outro Deus para eles adorar. O mesmo povo que tinha saído do Egito. Muitas vezes Deus tira a gente do Egito, mas a gente fica olhando para trás pela saudade do Egito. Poxa, que vontade de voltar no Egito. Lá tinha cebola, tinha chuchu, tinha pepino, né? Mas Deus conhece o nosso coração. Aí Moisés fala para Deus assim: Senhor, é uma festa? É uma guerra? Não. Eles estão me aborrecendo, Moisés. Desce lá, eu vou matar esse povo todo. Povo obstinado, povo duro. Aí Moisés fala para Deus o quê? Senhor, olha a intimidade que o homem tem com Deus. Senhor, esse povo você tirou do Egito com mão forte. O que dirão as nações? Vão falar mal do Senhor. Vai falar que o Senhor tirou de lá e não teve condição de sustentar. A promessa que o Senhor fez foi para Abraão: não faz de minha nação, não, continua com o seu povo, né? Que Deus falou que ia matar o povo todo. Vou matar tudo. Volta lá. Aí Moisés fala: Senhor, não, Senhor, faz isso não. Não faz não, meu pai.
Então muitas vezes nós temos que ser um pouco Moisés, um pouco Josué. Josué, logo que Deus chama ele, fala assim: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Pega esse povo aí que eu vou fazer você atravessar o Jordão com esse povo. Mas deixa eu te falar uma coisa: esforça-te e tem bom ânimo. Estar à frente de uma igreja não é brincadeira. Liderar um povo de Deus não é coisa fácil. Eu tenho observado alguns pastores como é que sofrem, meu Deus. Mas Deus dá para nós a bússola, como dizia o irmão Antônio, saudoso irmão Antônio Gomes. Isso aqui é a bússola. Aí você vê o que passou Moisés, vê o que passou Josué. Josué chega no final da carreira dele e fala assim: eu não sei se vocês vão adorar o Deus dos amorreus, o Deus dos seus pais, não sei. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a convicção que nós temos que ter. Nós temos que colocar o nosso coração voltado para servir o Senhor. Eu estou falando da igreja, falando de Isaías. Isaías tem que ter essa convicção. Esse dia no curso que eu estou fazendo em Aracruz, o pastor perguntou: por que Mateus largou tudo para servir a Jesus? Minha irmã falou para ela, cada um dá uma resposta, né? Mas eu achei a resposta da irmã perfeita. Convicção. Nós temos que ter convicção do Deus que nós servimos. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós temos que dedicar o nosso tempo a serviço a Deus. Porque nós pensamos que servimos a Deus, na verdade, nós não servimos a Deus. Nós somos privilegiados de estar na presença dEle. Porque Ele é que nos serve. No versículo 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Emprego, saúde, sol, chuva, carro, casa, Deus dá para todo mundo. Agora, quer algo mais de Deus? Quer algo mais? Consagração. Para de deixar seu pensamento ficar cocheando, variando o pensamento. O seu pensamento tem que ser no céu. Não deixa entrar dúvida no seu coração. Tenha a convicção do Deus que você serve. Esse Deus que nos trouxe aqui essa noite. Não sei se você crê, mas todos os dias Satanás envia os seus discípulos para estar perturbando você, para tentar matar você. A gente muitas vezes não vê a batalha que os anjos do Senhor travam para nós chegarmos aqui toda noite. Deus não permite que a gente veja, porque se a gente vê, te escandaliza. Você não vai querer sair de casa. Se você vê uma batalha espiritual de anjo com demônio, você não vai querer sair de casa. Mas Deus não permite que você veja. Deus só permite que você veja o seu caminho limpo. Vai, levanta, toma a tua cama e anda. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, igreja. Eu, como falei com os irmãos, eu não sou pregador, mas eu estou estudando, estou buscando, estou me esforçando, estou consagrado, né? Às vezes os irmãos acham, está meio abatido, mas a gente está lutando.
Sabe qual o pecado que não nos leva para o céu? E Deus não escolheu santo também não, tá? Jesus fala assim, ó, eu vim buscar pecador. Ele é questionado, que ele estava jantando na casa de um fariseu. Ele falou assim, mas quem precisa de médico é quem? Ele está doente. É esse que precisa de médico. E nós precisamos. O pecado nos ronda a todo momento. Você pensou que não, você pecou. Sabe qual é o pecado que mata? O pecado que você não se arrepende, o pecado de Judas. Traiu Jesus, mas não quis receber perdão. Foi lá e se matou. Esse é o único pecado que vai te levar para o céu. O pecado de não arrepender. Porque se você arrepender, Ele é justo, é fiel e vai olhar para você e vai te reerguer novamente. Ficamos sobre nossos pés. Eu agradeço essa igreja, agradeço a pessoa da pastora Roseli, agradeço a Claudinha. Eu conheço alguns rostinhos por aqui, né? Eu estou ali naquela quadra há 30 anos, né? Atendendo esse povo aí, Juliana. Juliana eu conheço desde garotinha, desde menininha. A cunhada dela ali, né? Você é irmã de Alexandre, né? Sim, conheço vocês bastante. Conheço vocês desde menininho. Agradeço a paciência de vocês. O Edson também, um menino que eu conheço há muitos anos. Né? Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade de estar nessa casa. Tá? Como eu disse para os irmãos, não prego placa de igreja, eu falo do Senhor Jesus. Tem uma menina chamada Nainane, que ela fala, ela é uma angolana. Ela está criando um grande alvoroço na mídia, que ela não cobra cachê. Onde ela vai, ela não cobra cachê. Então ela é muito criticada por isso. Porque tem uns crentes de 150 mil, de 300 mil, de 500 mil. Crente caro, tá? E ela não cobra cachê. Aí há pouco tempo atrás alguém botou na conta dela 15 milhões de dólares. Abençoou ela com 15 milhões de dólares. E ela fala assim, se eu orar, observa, se eu orar, Ele me ouve, não preciso de fila. E Ele sempre tem um tempo para mim. Como diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É um processo. Você tem que orar, tem que buscar a presença de Deus, né? E se arrepender dos pecados que a gente comete todo dia. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Espero poder voltar outras vezes aqui, mas eu quero contar meu testemunho completo nessa igreja para glorificar o nome de Jesus. Pastor Roseli. Amém, amados? Vamos sair daqui alimentados hoje? Amém. De tudo que nós ouvimos aqui hoje, palavras de sabedoria, mas vamos guardar firme no nosso coração. O segredo é obedecer. É obedecer. É muito bom aprender a palavra. É muito bom. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas conhecimento sem obediência não nos leva a lugar algum. Nós vamos ver que Satanás, que Lúcifer, ele conhece a Bíblia. Ah, como conhece. Capa a capa. Ele confrontou Jesus no deserto com a palavra, mas ele não obedece. Então, irmãos, vamos procurar obedecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada, irmã Isaías.
O Espírito Santo de Deus continue usando o irmão nessa humildade, nessa simplicidade, que é assim que Deus faz, né? Às vezes a gente vê pregadores procurando palavras tão difíceis que eu acho que às vezes nem eles sabem direito o significado, né? E deixa a igreja assim. Mas hoje o Senhor escolheu essa noite para falar conosco com toda simplicidade. Glória a Deus.